Iniciando o módulo de venda aqui agora, e a primeira coisa que você precisa saber é que se você não criou conteúdo durante esse tempo que você esperou liberar esse módulo não vai servir em nada para você. O curso ele tem uma metodologia, se você não seguir passo a passo, você sinceramente não vai ter o direito de reclamar de resultado, porque é tudo planejado. Logo, se você não criou conteúdo ainda, não passou pelo menos um mês criando conteúdo, que teve tempo para isso, volta lá, começa a criar conteúdo depois de ter feito pelo menos umas 12 a 13 postagens, você volta aqui, certo? Primeiramente, você precisa entender o que é marketing. Marketing não é somente divulgação. Marketing seria um conceito traduzido de forma literal, seria algo como mercadologia. Você estuda o mercado para ver o que as pessoas precisam para poder gerar uma solução para um problema que ela tenha. Isso leva diretamente a gente entender o que é venda. Venda nada mais é do que algumas pessoas chamam de transmissão de sentimento, outras chamam de relação, mas o conceito significa o mesmo. Então, a partir do conteúdo, você vai fazer parte da vida da pessoa para poder vender algo que solucione o problema dela. Esse vai ser o conceito. Merchandising é a mesma coisa. E vamos começar aqui agora. A história resumida do marketing para você poder entender o que você faz. Porque você não faz somente design. Design é uma ferramenta que você usa para solucionar um problema através de uma metodologia que é o marketing, certo? Marketing e design andam lado a lado. Primeiro, você tem que entender o conceito da pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, basicamente ela mostra as necessidades do ser humano, que começa em fisiologia e segurança. Por exemplo, a primeira coisa que o ser humano precisa é se alimentar, fazer as necessidades dele, urinar, defecar, e também ele precisa de segurança, ou seja, um local para viver. Se a pessoa não tem um local para viver e não tem o que comer, não tem onde fazer as próprias necessidades também, ela raramente, e duvido muito mesmo, que ela vai se importar com autorrealização, estima e relacionamento. Isso tem a ver com o instinto de sobrevivência da pessoa. Então, quando você tem essas duas coisas básicas para a vida do ser humano resolvidas, aí sim ele começa a se importar com estima e relacionamento. E tendo isso, aí ele passa a se importar com autorrealização. Essa é a base do marketing que você precisa entender. Como as necessidades do ser humano estão ligadas diretamente com o marketing. E isso leva diretamente ao marketing 1.0, que ele tinha tudo a ver com a fisiologia e segurança do ser humano. Tudo que era produzido lá para o século 20, 1910, teve a Revolução Industrial. Na época, antes disso, era tudo muito escasso, as coisas eram mais difíceis de se conseguir. E aí veio a Revolução Industrial e passaram a produzir em massa. E o foco era no produto, não era foco nas pessoas, o foco era no produto, tinha que produzir. Tanto que eu coloquei aqui uma piadinha como o design raiz. Era simplesmente para cumprir uma função. Cumprir a função. Vamos produzir panela em massa, as pessoas precisam comer. Vamos produzir roda em massa, as pessoas precisam carregar material sem ferrar a coluna. E aí também eles eram vendidos pelos meios tradicionais. Jornal, quitanda, uma vendinha ali do seu João. E o relacionamento era unidirecional. O que isso significa? Significa que era simplesmente o vendedor empurrava. Quem quiser compra, quem não quiser não compra. O problema é seu se você não quiser comprar. Tem muita gente que vai comprar. E aí, passando o tempo, a gente veio para o marketing 2.0, que tem a ver com a estima. Seja a estima sua para uma pessoa, sua autoestima e relacionamento, pessoa com pessoa. E aí você tem o foco no cliente, como eu disse, marketing de pesquisa de necessidades. Então, como as pessoas tiveram as coisas mais básicas solucionadas, elas começaram a se preocupar com outras coisas. Logo, se tornando algo mais pessoal, é preciso entender de forma mais completa como funciona a mente das pessoas. Então, começaram a focar nos clientes, começaram a levar em consideração mais coisas como coração, mente, espírito, o ser humano como um todo. E também começaram a fazer pesquisas de satisfação, porque como a concorrência aumentou, tendo aquela base lá, e vamos chamar de infraestrutura, aquilo solucionado, ficou mais difícil você agradar o cliente, porque as coisas mais básicas ele já tem. Então ele se torna uma pessoa que cobra mais daquilo que ela vai comprar, ela espera mais, tem uma expectativa maior. E aí eles eram vendidos, eles também ainda são, vendidos pelos meios tradicionais e os interativos, ou seja,
quitanda, venda, mercado, televisão, rádio, internet. Internet é o meio mais interativo que você pode encontrar. A gente vive isso hoje em dia. E o posicionamento é bidirecional, ou seja, a pesquisa de satisfação ela já é um modo de mostrar que não é somente unidirecional. Agora as empresas estavam precisando e ainda precisam saber o que o cliente está pensando, justamente para não perder o cliente para a concorrência. E o marketing 3.0, ele tem a ver com a autorrealização. Ele aqui já cai para uma questão, conforme vão sendo solucionados os problemas mais sérios, a gente vai se tornando para coisas mais supérfluas. Não, supérfluas no sentido de que não tem a ver muito em si com a sobrevivência do ser humano, que aqui é totalmente sobrevivência. Então os problemas vão reduzindo e acabam surgindo novos problemas não tão sérios quanto os anteriores. Então aqui você meio que está paparicando o cliente, porque aqui tem foco nos valores. O que isso significa para a pessoa? Por exemplo, você não vai vender mais um celular, você vende, o exemplo da Apple, você vende status, você vende a pessoa ser reconhecida por algo que somente uma parcela da população tem. Aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos não, mas aqui é assim. E tem a sustentabilidade, sociedade. Você vê por aí que todo mundo agora quer proteger o meio ambiente, todo mundo agora quer reduzir a quantidade de papel. Por quê? Porque isso gera venda. As pessoas querem sentir que estão cuidando do planeta, elas não querem somente comprar. E também tem aqui missão, visão e valores. Você vai ver isso em qualquer site de qualquer empresa, porque a pessoa, muita gente se importa hoje em dia quais são as crenças daquela empresa, o que aquela empresa faz, por que ela faz. E muita gente pode até deixar de comprar de uma empresa por conta disso. E você também mais interativo. Por que mais interativo? Agora você tem que estar nas redes sociais, obviamente, então a pessoa tem a possibilidade de compartilhar algo dessa empresa, marcar alguém, comentar, e assim 24 horas a empresa está ativa. Existe até uma regulamentação que diz que se uma empresa tem um site, ela tem a obrigação de ter um canal de comunicação de telemarketing 24 horas, para você ver como as coisas vão mudando com o passar do tempo. E aqui também a gente tem multidirecional, o meio de venda multidirecional, justamente porque não fica mais só do cliente para a empresa. É cliente para cliente para cliente para cliente que compartilha, que fala mal, que vai no Reclama Aqui, que fala bem, que dá amei, que marca o fulano, que comenta, que curte, grava vídeo, faz review, faz unboxing. Então não tem mais para onde fugir, é multidirecional e também é muito vendido pelos meios interativos, que são e-commerce, encomenda por telefone e todas as formas que você conhece. Agora, o marketing 4.0, que é o que a gente faz, ele é voltado para quê? Você humanizar sua marca. Você vai continuar sendo uma empresa com um nome criado para poder comunicar com as pessoas. Perfeito, isso vai continuar. Você vai continuar tendo a postura comercial, só que você vai ser um representante da sua empresa. Você é um ser humano, você não é a sua empresa, você é um representante dela. Mas nas redes sociais, o que você vai fazer? A sua empresa vai ser humanizada cada vez mais. Não vai ser somente um perfil que ele vai ficar fazendo propaganda em cima de propaganda. Não. Você vai fazer postagem, você vai solucionar o problema das pessoas, você vai fazer parte da vida dessa pessoa para poder gerar a relação que você tem lá no início, para poder gerar uma venda no futuro. Como venda e relacionamento, não adianta só ficar colocando oferta. Oferta é uma parte da venda, não é a essência dela. A essência é começar a se conectar com o seu cliente para ele poder se sentir à vontade de comprar com você. Dois exemplos muito bons. A Magazine Luiza criou um personagem, independente de algumas coisas que fazem de errado lá sobre o personagem, algumas pessoas idiotas. Isso não vem ao caso. Tem gente que dá em cima do personagem, falta de noção, né? Mas enfim. Por exemplo, o Brasil perdeu a Copa, botaram o personagem chorando, o Brasil ganhou o jogo, não sei se colocaram o personagem comemorando. Então o cliente acaba se identificando com aquele personagem. Não sei nem se chama de mascote, mas aquela garota propaganda digital. Apesar de não ser real, ela está agindo como uma pessoa real e a pessoa se identifica com ela. Logo, ela começa a fazer parte do dia a dia das pessoas e se torna algo completamente diferente que as outras lojas fazem. Por exemplo, Casas Bahia tem aquele bonequinho baiano com um chapeuzinho lá, mas ele nunca aparece, ele simplesmente aparece no logo. Raramente ele tem alguma interação com alguma coisa. É uma marca que não é humanizada, só está no mercado porque gerou tradição e está ali, as pessoas conhecem e vão comprando. Mas se você for comparar com a concorrente, que é a Magazine Luiza, está perdendo muito nessa questão de marketing 4.0. E é basicamente isso que você precisa entender, já vai daqui 10 minutos, sobre a essência do marketing.
Então você precisa entender que você tem que criar conteúdo. Se você não criar conteúdo, esse módulo aqui não vai servir em nada para você. Não adianta reclamar depois com a gente, porque a gente deu a estrutura para você fazer tudo. Então, se você não criou conteúdo, volta, estuda o módulo de marketing de conteúdo, produz pelo menos 12 postagens, coloca elas e bota 3 postagens por semana. Tem que estar postando todo dia. Então, a aula é essa. Você pode copiar isso aqui, você pode escrever. Eu vou dar um mínimo de coisa pronta para você nesse módulo, que é para estimular você a fazer, porque não adianta somente eu colocar aqui um monte de material e justamente por estar muito fácil você acabar não fazendo nada. Aqui o meu objetivo é fazer você ir para cima, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula.